Queridos, quero cumprimentar os irmãos, muito feliz de estar aqui com vocês. E como é bom estar em família, irmãos. Como é bom nós podermos estar diante do Pai e diante dos irmãos e compreender que isso é possível por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. Quando eu entendo isso, quando eu deixo isso no meu coração florescer, eu entendo que não é tão simples, não é uma coisa simples reunir com os irmãos. Porque a palavra do Senhor vai falar que havia uma inimizade entre o homem e Deus, e uma inimizade entre o homem e o seu irmão. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor nos trouxe reconciliação com Ele e com o próximo. Então por isso que nós nos encontramos no que a Bíblia chama de o dia do Senhor, o domingo, o dia para nós celebrarmos, para nós cantarmos, para nós adorarmos, para nós interceder e servir uns aos outros, para nós sermos desafiados pela palavra de Deus e para nós retomarmos aos nossos lares desafiados e enviados para cumprir tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e que seja através de nós, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a série de mensagens uns aos outros. Hoje é o 11ª mensagem a qual nós estamos falando, esses verbos recíprocos uns aos outros. E eu tenho certeza que nós vamos ser edificados cada vez mais, mas nós já estamos caminhando para o final da série de mensagens. Mas o Senhor vai estar em outras oportunidades. Nós estamos falando a mesma coisa. Esses verbos uns aos outros nós vamos estar falando muito nos encontros das casas, nos nossos encontros de comunhão e também, adentrado aí nas próximas mensagens a qual nós vamos estar falando com a igreja. Então, nós temos aprendido que há na Bíblia mais de 35 verbos recíprocos, a qual ele vem seguido do termo uns aos outros. Então, nós estamos no 11º dia que nós estamos falando, mas teve alguns domingos que nós falamos de 2 ou mais. Então, nós pelo menos, não vamos falar sobre todos nessa série, mas pelo menos 24 verbos nós vamos estar trabalhamos e continuaremos a trabalhar durante esse período. Então esses verbos, eles somente são possíveis ser cumpridos através do entendimento que nós temos em Cristo e através de uma igreja local, através da vida da igreja diária. Então, o 1 Pedro 4,10 traz para nós aí o versículo, tema-chave de toda essa série, onde Pedro vai dizer em sua carta: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, aprove o Senhor a derramar a sua multiforme graça, e Ele faz isso derramando sobre a sua igreja, e através da sua igreja, servindo uns aos outros, nós podemos administrar isso e nós podemos manifestar isto ao mundo. Amém, meus irmãos? Então nós falamos muito verbos: amar uns aos outros, acolher, saudar, não invejar, não julgar, edificar, ensinar. Dentro disso estão em alguns grupos, a qual nós falamos os grupos que valorizam, os grupos que protegem, os grupos que contribuem para o crescimento. E agora nessa última instância nós estamos falando sobre um grupo de verbos que contribui para o serviço da igreja, para o serviço do corpo de Cristo. Lembrando que esses verbos são mandamentos. E quando nós compreendemos mandamentos na palavra de Deus, nós entendemos que mandamento não é sugestão, irmão. Amém? Mandamento é algo que o Senhor nos ordena a praticar e a viver. Então, não se trata de verbos a qual nós podemos ou não queremos praticar, mas diante do Senhor nós somos convocados a viver esses verbos. E dentro dessa classe, os que contribuem ao serviço, nós falamos na semana passada, através do pastor Fê, sobre o servir uns aos outros. E o tema qual nós vamos falar essa noite é sobre levar os fardos uns dos outros. Então nós falamos semana passada sobre servir. Dentro desse tempo de serviço, nós falamos sobre servir, levar os fardos, sermos hospitaleiros. Depois nós vamos encerrar com oração, que a igreja deve orar uns pelos outros. Então, para falar de hospitalidade, para falar de levar os fardos, nós precisamos passar por esse tema, servir.
Então, como introdução, o pastor Fê já falou na semana passada, e nós temos esse texto que, além de ser o texto de toda a nossa série de mensagem, ele também traz essa realidade do serviço, o mandamento recíproco sobre o serviço. Então há uma ordem, de acordo com a carta de Pedro, onde está dizendo: sirvam uns aos outros. Não é um conselho, não é uma opção, é um mandamento. Sirvam uns aos outros. Como nós devemos servir? Cada um conforme o dom que recebeu. Então, cada um de nós recebemos dons, talentos, habilidades. Todos nós recebemos algo do Senhor que nós precisamos administrar, e dentro dessa administração nós manifestamos. E nós devemos fazer isso como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O que isso quer dizer? Estamos falando isso bastante, vou ser redundante, mas que quando nós manifestamos isso, nós manifestamos a multigraça, a forma de Deus. E a graça de Deus ela é conhecida no mundo quando nós exercemos esses verbos recíprocos. Então, o serviço na vida cristã, não de um cristão nominal simplesmente que tem o nome de cristão, mas de um cristão verdadeiro, é uma das qualidades principais. O serviço na vida de um cristão verdadeiro é uma das qualidades principais. Eu coloquei ao lado ali do amor. O verdadeiro cristão, aqueles que entendem o reino do Senhor, o próprio Jesus nos ensina isso. Ele é baseado em várias coisas, mas eu queria colocar aqui duas bases fundamentais do reino de Deus, da vida do cristão, que é o amor e é o serviço. E o pastor Fê falou muito bem, já muito explicado na semana passada, quero apenas dar uma pincelada sobre isso, mas esses dois sentidos, diante do Senhor, eles se completam, não são algo, não conseguimos separar o serviço do amor e nem o amor do serviço, biblicamente falando. Então eles são meio que sinônimos na compreensão de ser um cristão. Mesmo nós compreendemos que as nossas ações, isso tem que ficar muito claro na nossa vida, irmãos. Nós repetimos até se tornar uma verdade em todo nós, mas nós precisamos ter clareza que as nossas ações, elas não são a causa da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Amém, irmão? Isso aí está muito claro para nós, mas eu quero reforçar. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós precisamos entender que as obras, o serviço, é uma resposta do salvo. Então em Efésios, Paulo vai dizer, nós não somos salvos pelas obras, mas ele vai falar que nós somos salvos para as boas obras. Então nós precisamos praticar as obras sim, não com o intuito de salvação. A única obra para a salvação é a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas compreendendo isso, nós respondemos na vida do irmão. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta a minha ovelha. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta a minha ovelha. Pedro, tu me amas? Senhor, sabe todas as coisas, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tu me amas? Amo. Demonstre, cuidando, servindo as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Amém? Então nós precisamos entender isso, que ela não é a causa, mas ela é a resposta. Servir é uma identidade da igreja. O corpo de Cristo deve ser conhecido, tanto pelo amor como pelo serviço. Vamos ler alguns versículos aqui. Marcos 10, nós vamos ler do 42 ao 45. A área de serviço na igreja está tão corrompida, irmãos. O pastor Fê falou muito sobre isso. Depois, se você quiser, ouça. Nós temos aí nas nossas redes sociais, nós temos na verdade no grupo e tal, a nossa mensagem sobre a corrupção do serviço, ora voltado para a libertinagem, ora voltado para a religiosidade. Mas nós precisamos compreender em Cristo, como igreja do Senhor, como família da fé, nós precisamos trabalhar e compreender a restauração do serviço na vida da igreja, que ela é resposta da multiforme graça de Deus. Então nós precisamos compreender. Então Marcos 10, 42, 45, até o 45, a palavra do Senhor fala assim, ó, mas Jesus, chamando todos para junto de si, Jesus que está falando, irmãos, ele disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. 43, mas entre vocês não é assim.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. 45, fechando. Pois o próprio Filho do Homem, próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus veio para servir, quem somos nós para não compreendermos essa realidade? Gálatas 5, 13 e 14. Gálatas é uma carta poderosa, onde que o apóstolo Paulo ele vem trabalhar essa realidade que o pastor Fê falou na semana passada, sobre a libertinagem e sobre a religiosidade. Foi escrita muito tempo atrás, mas parece que é a mesma orientação que nós precisamos para hoje, porque humanamente falando, ora nós estamos pendendo, né, para a libertinagem, para fazer as coisas do nosso jeito, como nós queremos, ora nós estamos presos na religiosidade. E aí o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Gálatas para trabalhar essa realidade, e dentro disso ele vai falar assim para os irmãos, nossos irmãos de Gálatas: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Glória a Deus. Somos livres, amém? Somos livres. Então nós somos chamados para a liberdade. Aí ele fala: mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então qual que é o fim, dizendo assim, o caminhar da nossa liberdade? A nossa liberdade, ela caminha para que nós tenhamos direito de servir uns aos outros. Parece contraditório, mas é paradoxal. Nós somos libertos para nós podermos servir. Coisa maravilhosa, irmãos, quando nós compreendermos e vivemos isso. Então, a definição do serviço cristão, do servir uns aos outros, desse verbo, é mediante o amor. Significa que livre e espontaneamente nós nos dispomos a realizar, a favor dos irmãos, qualquer serviço necessário ou útil ao seu bem-estar espiritual, emocional, mental ou físico. Então, traduzindo, pastor, servir aos outros deve ser a resposta do amor que nós temos do Senhor, e a resposta desse amor nós derramarmos na vida uns dos outros. Quando nós devemos servir? Todas as vezes que nós encontramos ao nosso redor irmãos que estão passando por circunstâncias que precisam do nosso serviço, irmãos. Então nós precisamos estar atentos. Então nós vamos compreendendo que a vida da igreja, ela não é vir somente para receber, mas como nós falamos, somos um corpo, e o corpo é um organismo vivo, e por ser um organismo vivo, o organismo vivo, para funcionar com vida, ele tem que doar e tem que receber. Se você só receber, dá zica, dá problema. Se você só doar, dá zica, dá problema. Então na igreja, para nos tornarmos organismos vivos, nós entendemos que nós precisamos doar e servir uns aos outros. Então nós temos liberdade em Cristo. Se nós entendemos, é um privilégio que nós temos em Cristo. Até o próprio Jesus vai dizer através do apóstolo Paulo, não sei se foi diretamente para o apóstolo Paulo que Jesus falou, porque não tem em outra epístola isso, mas ele vai dizer para o apóstolo Paulo que é melhor dar do que receber. O apóstolo Paulo menciona, ele fala assim, como o próprio Jesus disse, melhor dar do que receber. E como isso é verdade, irmão, na vida de um cristão genuíno, daquele que está no Senhor, aquele que está cheio do Espírito Santo, como é mais maravilhoso. Eu não sei você, irmão, é gostoso receber as coisas, amém, irmão? E nessa vida pastoral, nessa vida de igreja, como o Senhor tem nos abençoado através da vida dos irmãos. Se eu começar a contar aqui, eu já começo a chorar e já muda o foco, mas em nome de Jesus nós trabalhamos para que seja recíproco na igreja. E nós precisamos entender, e como é maravilhoso receber, mas como é maravilhoso também ter o privilégio de dar, irmãos. É um dom, irmãos. Quando nós recebemos, nós somos nós mesmos, mas quando nós damos, nós somos igual a Jesus, irmão. Olha que privilégio ter para poder abençoar, para poder doar, para poder ser generoso, irmãos. E nós estamos cada vez mais em uma geração egoísta, onde recebe. Mas que privilégio é doar, irmãos. Que privilégio é doar, irmãos. O apóstolo Pedro também vai dizer sobre isso, mas quando ele fala sobre esse termo, sobre servir uns aos outros, Pedro ele usa a linguagem, o sentido da linguagem de um garçom servindo uma mesa.
Mas o apóstolo Paulo, que é mais um punk, é mais faca na caveira, ele já coloca o termo de serviço como de um escravo, irmãos. Ou seja, não tem condição, irmão. Não é quando eu quero, não é, sabe assim, se eu sentir no coração. Às vezes converso com os irmãos e falo assim, pastor, mas eu não estou sentindo no coração. Irmão, a Bíblia vai falar que nosso coração é enganoso. Nosso coração é inclinado para o mal. Tem coisas que a gente, né, o coração ajuda, mas na maioria das coisas nós precisamos ir contra as nossas vontades. Sabendo o que é certo, nós precisamos fazer. A palavra de Deus vai nos ensinar que o pecado não é somente aquilo que nós fazemos de errado, mas é quando nós sabemos que é certo, nós não fazemos. Também é pecado. Então, tomemos cuidado com o nosso coração. Tomemos cuidado com a nossa vontade, com a nossa disposição. Ora nós queremos fazer, ora nós não estamos muito com vontade. Existem responsabilidades que nós fazemos. Mas por que quando chega diante das coisas do Senhor, nós precisamos ter vontade? Nós precisamos tá com o coração. Em nome de Jesus, que nosso coração venha se converter nessa noite, em nome de Jesus. E cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos servindo de acordo com a urgência, com a necessidade. Tem irmãos que podem esperar, tem situações que podem esperar, mas tem situações que é urgente. E irmão, como nós vamos servir uns aos outros? Eu estou adiantando algumas coisas aqui. Como nós vamos servir uns aos outros se nós não conhecermos uns aos outros? Se nós não tivermos momentos juntos uns com os outros? Nós precisamos nos dedicar à vida em comunhão. Por isso que nós falamos muito de família, muito de estar junto, muito de mesa, muito de comunhão. Porque nós precisamos conhecer as dificuldades para nós podermos ajudar. E dentro de algumas circunstâncias nós pegamos e fazemos. Não precisa para ajudar alguém. Claro, existem situações que a gente vai chamar o pastor, vai chamar a liderança da igreja, mas não precisa. Muitas das vezes, se você tem a oportunidade, vai lá e já abençoa, ajuda, resolve o problema em nome de Jesus. E irmãos, adiantando o que está lá no final, a maioria essa palavra do apóstolo Paulo, muitas das vezes nós vamos ser colocados como uma pessoa que precisa de ajuda. Mas a orientação hoje é para que nós nos colocamos diante daquela pessoa que possa ajudar em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós nos colocamos diante da situação de simplesmente só receber ajuda, mas nós precisamos crescer e desenvolver para podermos em nome de Jesus ajudar e abençoar a vida das outras pessoas. O nosso tema onde nós estamos seguindo aqui, eu já fiz uma bagunça aqui já, mas é sobre levar os fardos pesados, as cargas uns dos outros. Mas em alguma circunstância nós vamos precisar que os irmãos nos ajudem a levar as cargas, a ajudar a levar os nossos fardos pesados. Mas irmão, um adendo aqui, em nome de Jesus: não seja a carga pesada, não seja o fardo pesado. Algumas situações, nós vivemos uma época onde que é os irmãos literal. O que eu estava falando com o Dorfo? Os irmãos literal. Então, se nós vamos para um lado, nós vamos para o outro, totalmente dependente. Então, eu preciso de ajuda, o pastor falou que precisa, e daí, sabe? E a gente sempre pende para aquela situação do necessitado. Mas irmãos, que o Espírito Santo venha trazer essa realidade para nós, para que nós possamos colocar no lugar daquele que possa fazer algo para alguém. Mas isso não quer dizer que vai existir momentos em que eu não vou precisar de ajuda. Mas é mútuo, irmãos, por isso que é mútuo. Por isso que é mutualidade cristã, por isso que é uns aos outros. Todos que têm muito, não têm o suficiente que não precise do outro, irmãos. E todos os que têm pouco, não têm tão pouco que não possa oferecer para o irmão. Porque quando nós falamos disso aí, nós sempre lembramos em dinheiro. Nós sempre lembramos em situações financeiras, mas há muito mais do que isso, irmão. O dinheiro é o último, irmãos. Mas que nós possamos servir com a nossa vida, com o nosso tempo, com tudo que nós temos, como que nós somos, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Então, para nós tornarmos servos dos irmãos, nós precisamos abnegação e sacrifício, nós precisamos entrega. Os serviços ocupam energia, é preciso que o cristão se disponha a ajudar por todos os meios disponíveis, com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com as nossas posses materiais, irmãos. E Cristo Jesus, Ele é o próprio exemplo que nós devemos nos apegar. Sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Filipenses vai dizer que Ele se esvaziou. Pedro vai dizer, Ele levou nossos pecados no madeiro. João vai dizer, Jesus deu a sua vida por nós. Teremos que dar a vida aos nossos irmãos.
Paulo vai dizer: procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que eles sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33. Paulo, todo mundo sabe a história de Paulo, e no meio da loucura ele fala assim: eu não estou procurando agradar a mim mesmo, mas de alguma forma agradar aos meus irmãos, para que eles sejam salvos. Cara, é muito poderoso isso, irmãos. Todo mundo sabe de cor João 3,16, amém, irmãos? Mas de 1 João 3,16, que nós falamos aqui: nisto conhecemos o amor. Como conhecemos o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aí João continua na sua carta, agora 1 João 3,16, e nisso conhecemos esse amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, o que nós devemos fazer? Também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Estamos no processo, irmãos. Nós somos ligados uns aos outros por elos de amor, como servos uns dos outros. Esse mandamento, assim como os demais, está ligado, como eu falei, a não cobrarmos o irmão, mas de nós nos tornarmos isso. É da nossa natureza adâmica olhar para o entendimento e para o nosso egoísmo, identificar os que não, para receber isso, aqueles que não fazem isso. Mas o mandamento de Jesus, acabamos de falar, é para nós nos tornarmos essa realidade, porque dele nós recebemos um novo mandamento. João 13, 34 e 35. Então, horas nós vamos estar nessa circunstância de necessidade, e uma igreja madura, a qual nós estamos caminhando, nós vamos enxergar e vamos ajudar. E você, em nome de Jesus, sem preconceito nenhum, abre o coração para ser ajudado. Mas hoje todos nós precisamos aprender a estar nessa posição de fazer, de se entregar. Até eu entender foi difícil, uma coisa simples, mas foi difícil. Nós vamos ler o 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento. Jesus está falando para os seus discípulos: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Por que Jesus fala: um novo mandamento vos dou? Porque o mandamento lá de Levíticos, da lei, daquela época, havia um mandamento que nós devíamos amar ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus ele vem engrossar um pouco mais o cargo. Aí ele fala assim: agora você não vai olhar mais como você ama você mesmo, você vai amar os irmãos como eu te amei. Mas o irmão não fez. Mas fulano, mas é isso. Mas e Jesus? Mas e Jesus? Então, como nós devemos servir, amar, entregar nossa vida para os irmãos? Conforme o irmão faz por nós? Não, é como nós recebemos do Cristo. Então, à medida que nós vamos avançando em amor, em serviço e entrega, é à medida que nós estamos amadurecendo o nosso homem interior e a nossa compreensão de Cristo, do amor que nós recebemos dele. Quanto mais nós compreendemos o amor, mais nós seremos amar uns aos outros. Quanto mais nós entendemos que Jesus fez tudo por nós, mais nós vamos querer fazer uns pelos outros. Que o Espírito Santo venha trazer essa realidade para nós, em nome de Jesus. E há maneiras de servir, como nós vamos falar algumas, como? Levando fardos uns dos outros, Gálatas 6, 2, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sequência. Compartilhar com aqueles que ensinam a palavra de Deus, coisas boas que possuímos, Gálatas 6, 6. Sendo hospitaleiro, semana que vem vamos falar um pouco mais sobre isso, 1 Pedro 4, 9. Empregar o dom espiritual ou benefício do irmão, 1 Pedro 4, 10. Ajudar com roupas, alimentos ao irmão necessitado, o irmão Tiago 2, 15 e 16 vai falar sobre isso. Então tem diversas maneiras que nós podemos servir. Amando, contribuindo com a palavra, contribuindo com as nossas posses, sendo hospitaleiro, o dom que nós recebemos, nós beneficiarmos os irmãos com isso, e ajudar com roupas, com alimento, com a situação do necessitado. Nunca houve tanta oportunidade para ajudar as pessoas como nós estamos tendo. Nós enxergamos as catástrofes e as dificuldades como uma oportunidade da igreja avançar também, irmãos. Não é ser incoerente ou ser, como eu posso dizer, insensível com a dor do irmão, não é isso, mas é uma oportunidade da gente crescer, irmão. Mas e os irmãos que estão do nosso lado? Essa circunstância do Rio Grande do Sul, essa circunstância da pandemia,
Não me interprete mal, em nome de Jesus. Mas tudo isso, irmãos, fez para mostrar o quanto em Cristo nós somos capazes, irmão. Olha o Brasil inteiro se reunindo para um estado. Olha o que eles estão conseguindo fazer, irmãos. Não sei se vocês estão acompanhando as toneladas de coisas, né? Até as verbas, as coisas que estão acontecendo. Pode ser feito muito mais? Pode. Mas nós temos uma pequena noção do que o ser humano unido pode fazer, irmão. Que nós entendemos com a mente de Cristo, que nós podemos... Imaginem, reunir. Imagine se os crentes de Piracicaba se reunissem, não estou dizendo alguns ensinamentos, alguns propósitos, porque o Senhor é multiforme, graças a Deus, mas imagine se nós tivermos todos o mesmo foco de levar Cristo e apresentar Cristo para Piracicaba, 2.000 igrejas evangélicas em Piracicaba. As contas de criminalidade, as contas de divórcio, as contas de muitas outras coisas, com certeza iria diminuir, irmãos. Então nós precisamos compreender essa realidade, irmãos, dos uns aos outros, poder que nós temos em Cristo nas nossas mãos. É tão poderoso que nós vamos ouvir falar da Torre de Babel. Deus fala assim: viu, eles são numerosos, eles estão mexendo as coisas lá, estão fazendo uma torre, deixa lá bagunçar, porque senão, porque eles juntos, esse cara é poderoso. Deus sabia que tinha criado o homem, e aí ele falou: estão juntos, num propósito errado. Aí Jesus fala assim: eles estão num propósito, mas junto vai dar problema, então vamos lá confundir, porque senão... Amém, meus queridos? Então nós precisamos entender e servir, ver uma necessidade, atenda, corre para os irmãos. E eu fico feliz, irmãos, eu não estou aqui, porque eu falei, não é, usando até o jeito que o pastor Fê fala, não é dando dura, não é dando repreensão, mas é trazendo um alerta, um alarme para que nós possamos viver cada vez mais essa realidade. E eu estou extremamente feliz com aquilo que o Senhor está permitindo a gente viver como igreja, irmãos. Pelo desempenho dos irmãos, precisamos melhorar, mas nós temos, caminhado para a glória do nosso Deus, vivendo realidades da igreja, da vida coletiva, irmãos. E muitas das vezes nem chega a nós, e quando nós vamos saber, as coisas já estão acontecendo. Aí eu vejo irmãos ligando, mandando mensagem, se preocupando, visitando. Irmãos, ainda nós não somos plenos. E detalhe, nós somos cobrados todo dia, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente prega. Mas, irmãos, se cada um de nós nos tornarmos, irmãos, que maravilha, irmãos, precisando, irmãos, se colocando à disposição. E dentro do serviço tem esse tema, levar os fardos, as cargas pesadas uns dos outros. Mensagem dos irmãos Gálatas 6, versículo 1 ao 10, mas nós vamos focar um pouco no 2, depois se der a gente caminha, mas o 2 é o mandamento, levem os fardos, as cargas uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, o apóstolo Paulo falando com a igreja, não está falando com o pastor, com o líder, falando com a igreja em Gálatas, a igreja na Galácia. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, irmãos, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha o cuidado para que não seja tentado também. Traduzindo, ajuda o irmão, mas toma cuidado para você não cair junto. Verso 2, levem as cargas, em algumas versões fardos, cargas pesadas, uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Percebe que ele não está falando a lei, ele deixou bem enfático a lei de Cristo, porque estava tendo problema nos irmãos Gálatas sobre a lei e sobre a graça. E aí os irmãos estavam falando sobre a lei de Moisés. E aí o apóstolo Paulo vem falar assim: irmãos, se vocês levar cargas uns dos outros, vocês não estão cumprindo a lei de Moisés, mas a lei do próprio Cristo. E Moisés apontava para Cristo, é o final de todas as coisas. Então, levando a cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. 4. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Está recebendo, irmão? Doe e dê. 7. Não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque o tempo certo faremos a colheita. Irmãos, não cansem de fazer o bem, porque a colheita vai vir, glória a Deus, se nós não desanimarmos. E verso 10: por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos. A quem nós temos que fazer o bem? A todos. Mas há uma particularidade aqui, ó, principalmente os da família da fé. Os verbos recíprocos, ele traz para nós um entendimento que nós precisamos aplicar na família da fé. Porque pelo Espírito e através da ação do Espírito Santo nós não vamos conseguir muitas coisas, nós precisamos e vamos tentar, mas a maioria das coisas nós não vamos conseguir, porque é para o momento transformada, e isso é para a igreja. São verbos que nós vivemos na igreja e nós transpassamos para o nosso dia a dia. Mas nós precisamos compreender isso. Então o mandamento também significa levar as cargas, ajudar, participar das dificuldades e dos problemas. Então o mandamento é: levem as cargas uns dos outros, assim estão cumprindo a lei de Cristo. Levar o fardo do irmão é o mesmo que tomar sobre a gente a dificuldade, o problema, a circunstância opressiva dele, como se fosse da gente, e fazendo um esforço para aliviar o problema. Nossa natureza humana quer viver cada um com o seu problema, mas a nova natureza em Cristo nos leva a compreender que o problema do meu irmão é o meu problema. Por quê? Eu sou membro do mesmo corpo, irmão. Diante da família da fé, diante da Bíblia, diante desse entendimento, nós precisamos entender que nós somos um corpo, amém, irmãos? Claro que dentro disso, eu sei que tem os irmãos que aproveitam. Hoje nós estamos falando para você, abençoado de Deus, ser essa pessoa que enxerga e leva a carga do irmão. Vai ter oportunidade que você vai estar na circunstância de ser carregado, mas que em nome de Jesus você que se coloca diante dessas circunstâncias. Mas nós precisamos ser modelo, ser exemplo, estar nessa condição. Ora vamos estar precisando, e o Espírito vai nos conduzir a essa realidade. Então ora nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber dos irmãos, e ora nós vamos estar animados, fortalecidos, para nós podermos ajudar, levar a cargas uns dos outros. Amém, irmãos? Mas a nossa natureza humana não quer. E aí nem tudo que a gente quer é dessa forma. E a gente se esforça e a gente vai para cima. É o Espírito lutando com a carne, irmão. Se você não quer, é só a carne que está prevalecendo. Se no final das contas lutou carne e espírito, venceu a carne, é porque você está dando mais força para o lado da carne. Agora, se você vence no Espírito, você está caminhando por Espírito. E isso é recíproco, irmãos. É a lei da semeadura que nós aprendemos aqui. E nós vamos estar sempre aprendendo. Nós sabemos, irmãos, para nós compreendermos essa lei, essa ordem do levar os fardos uns dos outros, nós precisamos compreender a relação da igreja com a terra, a relação da igreja na nossa geração. Porque, infelizmente, por causa da deturpação do Evangelho, como vai dizer em Gálatas, muitos estão pregando o outro Evangelho, que não é Evangelho. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, anátema, maldiçoado, seja qualquer um que pregar o outro Evangelho. Então nós temos ouvido hoje uma pregação de que tudo vai se dar bem aqui na terra. Então nós estamos ouvindo uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que nós não possamos passar por dificuldades. Irmãos, eu não sei como os irmãos não enxergam isso, porque quer. Uns são enganados, mas nós chegamos a uma conclusão que a maioria quer isso, por isso que segue essa linha de pensamento. Porque não tem como, irmão, não tem na Bíblia. Se a gente olhar os discípulos, todos eles martirizados, se olhar, por outro lado, não estou dizendo que todos nós vamos ter que viver, sabe, franciscano, vender tudo que tem, e, sabe, viver na pobreza, não é sobre isso. O que eu quero dizer é que em meio à sociedade, que nós estamos, uma sociedade caída, todos nós passamos por circunstância, e em todo momento vai ter pobre, vai ter rico, vai ter saudável, vai ter doentes. Nós cantamos aqui que naquele dia nós vamos, sabe, olhar para o Senhor, e o Senhor vai derramar cura sobre nós, e nós seremos curados por toda a eternidade. Nós vamos comer e nós não vamos ter fome, nós vamos beber, não vamos ter mais sede, nós não vamos ter mais doença, não vamos mais morrer. Isso é uma certeza da igreja. Isso é uma convicção e uma certeza que fez os discípulos permanecer em meio às dificuldades, lutas, vencer. Só que nessa jornada, irmãos, nós estamos num mundo mau. Pastor, por que está acontecendo as coisas no Rio Grande do Sul? Por que da epidemia? E aí a galera vai procurar na religião, vai porque lá é satanista, porque não sei quem fez trabalho, porque ninguém fez aquilo. Irmãos,
Por que acontecem as coisas ruins? Porque nós estamos no mundo caído, irmãos. Porque a palavra do Senhor vai falar que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus sendo restaurados. Então, pastor, então não fica de boa, não. Quando depende de nós fazer o bem, ajudar, nós temos que fazer, mas sem desespero, sabe? Aí galera, não, mas agora tudo para cá, não, mas agora tudo para cá. Calma, o Senhor continua no controle. O Senhor não perdeu o controle de Gênesis, Apocalipse, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E o tempo dele não é o nosso tempo. Agora o problema é que nós estamos vindo com uma mensagem de que se tiver alguma coisa mal é porque a gente está em pecado. Se tem alguma coisa mal porque alguma coisa está acontecendo. Não é sobre isso, irmãos. Pasme, mas se você já não viu na Bíblia, Jesus vai falar que sempre vai ter pobre. Vão repreender, né, Jesus, daquela mulher do alabastro, de ter derramado o óleo, o perfume de Jesus. O que Jesus fala? Falou, os discípulos pegam, não, partindo de Judas, não, devia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Nossa, top, né? Aí Jesus fala, seus pobres vocês sempre terão convosco, mas eu não. O que ela fez foi preparar o meu corpo para o sepultamento. Sabe por que nós perecemos? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Sempre vai ter pobre, então beleza, então não vou trabalhar, não vou estudar. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Podemos buscar progredir, podemos ser melhor naquilo que nós fazemos, buscar, né, recursos e tal. Eu quero dizer que existe dia mau. A palavra do Senhor vai nos dizer para que nós revestir da armadura de Deus quando tiver o dia mau, para nós se enchermos do Espírito, porque vai ter o dia mau. Então vai haver dia mau, por quê? Porque estamos numa natureza caída, estamos numa geração corrompida. Mas o que é maravilhoso é que Ele estaria conosco, irmão. A palavra de Jesus é: eis que estou convosco todos os dias. No mundo tereis aflições. Jesus está falando, então Jesus está mentindo? Então Jesus está falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em meio às dificuldades, os discípulos da igreja primitiva, eles compreendiam a dificuldade que eles estavam tendo política. Irmão, nem se compara, né? A gente acha que está numa guerra política, nem se compara. Se a gente estudar, né, a história, a gente vê, meu Deus. Ora, a igreja estava presa em meio à religião e em meio ao governo, em meio à política. Ora, eles estavam sendo maltratados porque Cristo estava trazendo oposição à religião deles. Outra hora Cristo estava opondo ao império. E eles eram perseguidos de todos os lados, irmãos. Jesus morreu por causa de uma causa política e por causa de uma causa religiosa, irmãos. Humanamente falando, sabendo que isso aí já é propósito de Deus. Então, irmão, sempre vai haver problemas e dificuldades, mas qual que é o grande lance da igreja em relação a tudo isso? Qual que é o grande lance? Que nós temos uma esperança, irmãos. Nós temos uma esperança, nós sabemos que tudo vai dar certo, irmãos. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós já lemos o final da Bíblia e disse que vai dar certo. Nós cantamos, nós adoramos ao Senhor, nós ministramos, só que isso precisa ser verdade em nós precisamos parar de ser cristão, sabe, café com leite, e nós avançarmos para essa realidade, porque diante dessa certeza, os irmãos, eles enfrentavam, como diz os heróis da fé, bocas de leões, eram cerrados ao meio, eram apedrejados, eram jogados por leões, era feito tudo o que acontecia com os irmãos, mas ele tinha a certeza da esperança, que as tribulações deles não era para comparar com o eterno peso de glória. Então nós passamos diversas lutas, diversas circunstâncias, mas nós temos a certeza que no final vai estar certo. Primeira coisa é a esperança, e segundo é a vida da igreja, irmãos. Irmãos animando, encorajando, mostrando o caminho, abraçando, segurando a nossa mão. O problema é que nós temos uma geração de uma igreja egoísta, e cada um pensando em si, vivendo para si, e aí nós não desfrutamos da alegria de ser cristão.
Tá a febre de The Chosen, não tá? Olha como esses irmãos viviam, não tinha nada, que nós não tem recursos que a gente tinha, irmãos. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha, sabe, nada. Os irmãos sofriam para dedéu. A época de Jesus, o povo judeu já tinha sido escravizado por vários impérios. Eles eram pobres. Quando na lei havia a lei dos sacrifícios dos judeus. E aí os judeus tinham que oferecer um novilho, ia ter que oferecer um cordeiro, um cabrito, diante do sacerdote, diante de Jerusalém. Sabe o que os pais de Jesus foi servir? Foi sacrificar? Uma rolinha. Sabe por quê? Porque havia na lei um adendo para aqueles que não têm condição, os pobres, de oferecer o sacrifício, que é o cordeiro, servir o cordeiro. Vai e pega uma rolinha. Ninguém vai ficar sem sacrificar, mas pega uma rolinha. A família de Jesus passava necessidade e aperto, mas eles permaneciam fiel, firme, à promessa e à esperança. E quem assiste The Chosen consegue ver um pouquinho mais uns aos outros, irmãos. Nós vamos errar, nós vamos pisar na bola, mas cara, vamos até o fim, vamos levantar, vamos vencer em nome de Jesus, vai dar certo. O casamento está difícil, vai dar certo. Mas a enfermidade, vai dar certo. Mas isso, aquilo, vai dar certo em nome de Jesus. Precisamos deixar Ele controlar a nossa vida. Precisamos colocar toda a nossa esperança, nossa segurança nele. E quando nós vamos fazendo isso, nós vamos viver numa vida da igreja. E aí eu paro de olhar para os meus próprios problemas e eu consigo olhar para o meu irmão. É aquela regra, sabe? Aquela ideia do afogamento. Eu sempre uso essa ideia. O cara está se afogando. E se eu não sei nadar, lógico que eu não vou entrar na água para ajudar o cara. Mas se eu sei nadar, qual é o problema, irmão? E essa realidade nossa, se a gente está com o Senhor, se a gente está bem, se tem essa certeza, a gente pode se entregar e ajudar os irmãos. Pastor, mas eu estou com problema, todos nós temos problema, irmão. Mas você não sabe, se analisar aqui, como a gente fala na ceia, se cada um analisar a si mesmo no sentido do pecado, ninguém faz nada, irmão. Nós estamos enrolados. Eu estou sempre lembrando os irmãos, conversando com os pastores, com a diaconia. Meu irmão está errado. Eu falei assim, está errado, mas ele também está, irmão. Agora, uma coisa é o irmão estar errado, deliberadamente, quer continuar nessa vida, mas outra coisa é o irmão errar. Para isso existem os verbos recíprocos. Aconselhe, encorajem. Tudo que nós falamos aqui. Animem uns aos outros. E agora levar o fardo, irmãos. Levar o fardo é uma ação um pouco até maior. Por quê? É a gente entender que está pesado, irmãos. E quando está pesado? Diante de um luto, diante de uma perca de alguém na família, diante de uma perca de emprego, é que ela sempre vai pender mais para o material, porque como a gente ama mamon, infelizmente, irmãos, começando por mim. Mas, irmãos, sabe quantos irmãos psicologicamente abalados, quantos irmãos, sabe, tem tudo, mas não tem nada. Mas se nós temos Cristo em nós, a esperança da glória, a palavra de Deus vai dizer. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós lemos no Consolar uns aos outros que o Espírito Santo em nós, ele é o Paráclitos de Deus, é aquele que consola os outros através da nossa vida. A igreja com o Espírito é o Paráclito de Deus, é aquele que consola. Nós precisamos, em nome de Jesus, a retomar essa posição, essa vida, irmãos. Quando nós precisamos levar os fardos uns dos outros? Mas como nós vamos levar o fardo uns dos outros se nós não conhecermos uns aos outros? Todos nós estamos sujeitos às aflições. Jesus disse, nesse mundo teremos aflições. Situações, irmãos, difíceis. 2 Coríntios 1:8. Olha que o apóstolo Paulo, o maior apóstolo em relação a escrito de cartas, a postulado, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo, olha a tribulação que ele passou, acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da nossa própria vida. Olha a luta do irmão. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo em outras cartas, na continuidade aqui também, mas que daí irmãos consolavam Paulo. Os irmãos saíram da sua cidade para ir até Paulo para poder consolar. E ele vai falar sobre Tito, sobre Timóteo. Tem uns irmãos que eu não lembro o nome aqui, é um nome difícil da Bíblia, que enviavam para Paulo para confortar o coração dele, irmãos.
E o que eu quero trazer com tudo isso, irmãos? Que nós precisamos viver uma vida do evangelho verdadeiro, servindo, levando as cargas uns dos outros. A fé não isenta nós de problemas, mas nós precisamos compreender. Às vezes nós estamos querendo procurar o porquê do problema. Deus está preparando uma oportunidade de nós encontrarmos um irmão, de ser bênção, de ser abençoado. Quando nós podemos usar? Qual a prática para usar os fardos pesados, essa ordenança? Quando há fraquezas ou falha de personalidade, de fé e de hábitos dos irmãos. Irmãos, tem irmãos que têm dificuldade. Nós temos falado sobre a personalidade, sobre o temperamento. Deve ser crucificado em Cristo. Nós não podemos usar disso como desculpa para os nossos erros. Mas é meu temperamento. Mas eu sou sanguíneo. Mas eu sou fleumático. Irmãos, tudo isso tem que ser crucificado em Cristo. Mas nesse processo, nós podemos ajudar uns aos outros. Porque em Cristo nós precisamos mudar. Então nós vamos ajudando, nós vamos falando, conversando. Hábitos dos irmãos que não é legal, nós vamos orientando, dividindo a farda. Por quê? O irmão faz isso, irmão, mas há um peso sobre ele diante disso. Aflições físicas, enfermidades, fome, surra, prisão. Surra e prisão não é muito com nós não, mas na época que foi escrito os evangelhos, os irmãos apanhavam e os irmãos estavam presos. Naquela época, os irmãos não eram só presos pelo que fazia de errado, era porque os irmãos estavam pregando o evangelho, irmãos. E aí sabe qual é o papel da igreja? Visitar os irmãos. Quem assistiu o filme de Paulo, o último filme de Paulo, filme poderoso, eu nem sei como que chama, Paulo Apóstolo, não sei, que relata a história de Lucas. Ele ia no... Queridos, quero cumprimentar os irmãos, muito feliz de estar aqui com vocês. E como é bom estar em família, irmãos. Como é bom nós podermos estar diante do Pai e diante dos irmãos e compreender que isso é possível por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. Quando eu entendo isso, quando eu deixo isso no meu coração florescer, eu entendo que não é tão simples, não é uma coisa simples reunir com os irmãos. Porque a palavra do Senhor vai falar que havia uma inimizade entre o homem e Deus, e uma inimizade entre o homem e o seu irmão. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor nos trouxe reconciliação com Ele e com o próximo. Então por isso que nós nos encontramos no que a Bíblia chama de o dia do Senhor, o domingo, o dia para nós celebrarmos, para nós cantarmos, para nós adorarmos, para nós interceder e servir uns aos outros, para nós sermos desafiados pela palavra de Deus e para nós retomarmos aos nossos lares desafiados e enviados para cumprir tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e que seja através de nós, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a série de mensagens uns aos outros. Hoje é o 11ª mensagem a qual nós estamos falando, esses verbos recíprocos uns aos outros. E eu tenho certeza que nós vamos ser edificados cada vez mais, mas nós já estamos caminhando para o final da série de mensagens. Mas o Senhor vai estar em outras oportunidades. Nós estamos falando a mesma coisa, esses verbos uns aos outros, nós vamos estar falando muito nos encontros das casas, nos nossos encontros de comunhão e também, adentrado aí nas próximas mensagens a qual nós vamos estar falando com a igreja. Então, nós temos aprendido que há na Bíblia mais de 35 verbos recíprocos, a qual ele vem seguido do termo uns aos outros. Então, nós estamos no 11º dia que nós estamos falando, mas teve alguns domingos que nós falamos de 2 ou mais. Então, nós pelo menos, não vamos falar sobre todos nessa série, mas pelo menos 24 verbos nós vamos estar trabalhamos e continuaremos a trabalhar durante esse período. Então, esses verbos, eles somente são possíveis ser cumpridos através do entendimento que nós temos em Cristo e através de uma igreja local, através da vida da igreja diária. Então, o 1 Pedro 4,10 traz para nós aí o versículo, tema-chave de toda essa série, onde Pedro vai dizer em sua carta: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, aprove o Senhor a derramar a sua multiforme graça, e Ele faz isso através derramando sobre a sua igreja.
e através da sua igreja, servindo uns aos outros, nós podemos administrar isso e nós podemos manifestar isto ao mundo. Amém, meus irmãos? Então nós falamos muito verbos: amar uns aos outros, acolher, saudar, não invejar, não julgar, edificar, ensinar. Dentro disso estão em alguns grupos, a qual nós falamos os grupos que valorizam, os grupos que protegem, os grupos que contribuem para o crescimento. E agora nessa última instância nós estamos falando sobre um grupo de verbos que contribui para o serviço da igreja, para o serviço do corpo de Cristo. Lembrando que esses verbos são mandamentos. E quando nós compreendemos mandamentos na palavra de Deus, nós entendemos que mandamento não é sugestão, irmão. Amém? Mandamento é algo que o Senhor nos ordena a praticar e a viver. Então, não se trata de verbos a qual nós podemos ou não queremos praticar, mas diante do Senhor nós somos convocados a viver esses verbos. E dentro dessa classe, os que contribuem ao serviço, nós falamos na semana passada, através do pastor Fê, sobre o servir uns aos outros. E o tema qual nós vamos falar essa noite é sobre levar os fardos uns dos outros. Então nós falamos semana passada sobre servir. Dentro desse termo de serviço nós falamos sobre servir, levar os fardos, sermos hospitaleiros. Depois nós vamos encerrar com oração, que a igreja deve orar uns pelos outros. Então, para falar de hospitalidade, para falar de levar os fardos, nós precisamos passar por esse tema, servir. Então, como introdução, o pastor Fê já falou na semana passada, e nós temos esse texto que, além de ser o texto de toda a nossa série de mensagem, ele também traz essa realidade do serviço, o mandamento recíproco sobre o serviço. Então há uma ordem, de acordo com a carta de Pedro, onde está dizendo: sirvam uns aos outros. Não é um conselho, não é uma opção, é um mandamento. Sirvam uns aos outros. Como nós devemos servir? Cada um conforme o dom que recebeu. Então, cada um de nós recebemos dons, talentos, habilidades. Todos nós recebemos algo do Senhor que nós precisamos administrar, e dentro dessa administração nós manifestamos. E nós devemos fazer isso como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O que isso quer dizer? Estamos falando isso bastante, vou ser redundante, mas que quando nós manifestamos isso, nós manifestamos a multigraça, a forma de Deus. E a graça de Deus ela é conhecida no mundo quando nós exercemos esses verbos recíprocos. Então, o serviço na vida cristã, não de um cristão nominal simplesmente que tem o nome de cristão, mas de um cristão verdadeiro, é uma das qualidades principais. O serviço na vida de um cristão verdadeiro é uma das qualidades principais. Eu coloquei ao lado ali do amor. O verdadeiro cristão, aqueles que entendem o reino do Senhor, o próprio Jesus nos ensina isso. Ele é baseado em várias coisas, mas eu queria colocar aqui duas bases fundamentais do reino de Deus, da vida do cristão, que é o amor e é o serviço. E o pastor Fê falou muito bem, já muito explicado na semana passada, quero apenas dar uma pincelada sobre isso, mas esses dois sentidos, diante do Senhor, eles se completam, não são algo... Não conseguimos separar o serviço do amor e nem o amor do serviço, biblicamente falando. Então eles são meio que sinônimos da compreensão de ser um cristão. Mesmo nós compreendemos que as nossas ações, isso tem que ficar muito claro na nossa vida, irmãos. Nós repetimos até se tornar uma verdade em todo nós, mas nós precisamos ter clareza que as nossas ações, elas não são a causa da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Amém, irmão? Isso aí está muito claro para nós, mas eu quero reforçar. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós precisamos entender que as obras, o serviço, é uma resposta do salvo. Então em Efésios, Paulo vai dizer, nós não somos salvos pelas obras, mas ele vai falar que nós somos salvos para as boas obras. Então nós precisamos praticar as obras sim, não com o intuito de salvação. A única obra para a salvação é a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas compreendendo isso, nós respondemos na vida do irmão. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta a minha ovelha. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta a minha ovelha.
Pedro, tu me amas? Senhor, sabe todas as coisas, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tu me amas? Amo. Demonstre, cuidando, servindo as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Amém? Então nós precisamos entender isso, que ela não é a causa, mas ela é a resposta. Servir é uma identidade da igreja. O corpo de Cristo deve ser conhecido tanto pelo amor como pelo serviço. Vamos ler alguns versículos aqui. Marcos 10, nós vamos ler do 42 ao 45. A área de serviço na igreja está tão corrompida, irmãos. O pastor Fê falou muito sobre isso. Depois, se você quiser, ouça. Nós temos aí nas nossas redes sociais, nós temos na verdade no grupo e tal, a nossa mensagem sobre a corrupção do serviço, ora voltado para a libertinagem, ora voltado para a religiosidade. Mas nós precisamos compreender em Cristo, como igreja do Senhor, como família da fé, nós precisamos trabalhar e compreender a restauração do serviço na vida da igreja, que ela é resposta da multiforme graça de Deus. Então nós precisamos compreender. Então Marcos 10, 42, 45, até o 45, a palavra do Senhor fala assim, ó, mas Jesus, chamando todos para junto de si, Jesus que está falando, irmãos, ele disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. 43, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. 44, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. 45, fechando. Pois o próprio Filho do Homem, próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus, ele não veio para... Queridos, quero cumprimentar os irmãos, muito feliz de estar aqui com vocês. E como é bom estar em família, irmãos. Como é bom nós podermos estar diante do Pai e diante dos irmãos e compreender que isso é possível por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. Quando eu entendo isso, quando eu deixo isso no meu coração florescer, eu entendo que não é tão simples, não é uma coisa simples reunir com os irmãos, porque a palavra do Senhor vai falar que havia uma inimizade entre o homem e Deus, e uma inimizade entre o homem e o seu irmão, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor nos trouxe reconciliação com Ele e com o próximo. Então por isso que nós nos encontramos no que a Bíblia chama de o dia do Senhor, o domingo, o dia para nós celebrarmos, para nós cantarmos, para nós adorarmos, para nós interceder e servir uns aos outros, para nós sermos desafiados pela palavra de Deus e para nós retomarmos aos nossos lares desafiados e enviados para cumprir tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e que seja através de nós, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a série de mensagens uns aos outros. Hoje é o 11ª mensagem a qual nós estamos falando, esses verbos recíprocos uns aos outros. E eu tenho certeza que nós vamos ser edificados cada vez mais, mas nós já estamos caminhando para o final da série de mensagens. Mas o Senhor vai estar em outras oportunidades. Nós estamos falando a mesma coisa. Esses verbos uns aos outros nós vamos estar falando muito nos encontros das casas, nos nossos encontros de comunhão e também, adentrado aí nas próximas mensagens a qual nós vamos estar falando com a igreja. Então, nós temos aprendido que há na Bíblia mais de 35 verbos recíprocos, a qual ele vem seguido do termo uns aos outros. Então, nós estamos no 11º dia que nós estamos falando, mas teve alguns domingos que nós falamos de 2 ou mais. Então, nós pelo menos, não vamos falar sobre todos nessa série, mas pelo menos 24 verbos nós vamos estar trabalhamos e continuaremos a trabalhar durante esse período. Então esses verbos, eles somente são possíveis ser cumpridos através do entendimento que nós temos em Cristo e através de uma igreja local, através da vida da igreja diária. Então, 1 Pedro 4,10
traz para nós aí o versículo, tema-chave daí de toda essa série, onde Pedro vai dizer em sua carta: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, aprove o Senhor a derramar a sua multiforme graça, e Ele faz isso derramando sobre a sua igreja, e através da sua igreja, servindo uns aos outros, nós podemos administrar isso e nós podemos manifestar isto ao mundo. Amém, meus irmãos? Então nós falamos muito verbos: amar uns aos outros, acolher, saudar, não invejar, não julgar, edificar, ensinar. Dentro disso estão em alguns grupos, a qual nós falamos: os grupos que valorizam, os grupos que protegem, os grupos que contribuem para o crescimento. E agora, nessa última instância, nós estamos falando sobre um grupo de verbos que contribui para o serviço da igreja, para o serviço do corpo de Cristo. Lembrando que esses verbos são mandamentos. E quando nós compreendemos mandamentos na palavra de Deus, nós entendemos que mandamento não é sugestão, irmão. Amém?